Paz, amados irmãos, tudo bem com cada um de vocês, queridos? Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, meus amados. Queridos, nesse dia maravilhoso que vocês estão ouvindo essa mensagem, que eu também estou gravando isso, peço que estejam com os ouvidos atentos para aquilo que Deus quer falar com você, meu irmão. Pois ele fala aí diversas vezes na mensagem dele, ele deixa isso muito claro. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Como título da mensagem de hoje, da nossa reflexão de hoje, eu quero te indagar com uma pergunta. Quem é você? Quem é você? Pense aí. Mas não somente pensando em quem é você, mas pense quais são seus princípios. O que rege a sua vida? O que faz com que você numa manhã, num dia, levante? E alguns podem estar pensando mesmo que é Deus que rege a minha vida, o meu princípio é fundamentado na palavra. Só que eu estou perguntando o que é a primeira coisa que você pensa ao acordar de manhã? Qual é o primeiro pensamento que vem? É isso que rege a sua vida. O primeiro pensamento. Aquilo que vai fazer como o seu dia vai caminhar. Creio que no período da escola, aqui alguns amavam alguma matéria, seja de exatas ou de humanas, fora a educação física, que eu creio que a maioria das pessoas gostavam. Mas da mesma maneira que nós amávamos alguns professores, outros professores a gente orava e pedia para que não fossem, porque a gente queria aquele momento vago, aquela aula vaga. Mas não somente isso, os professores também conheciam a gente e tinham mais afinidade conosco pela maneira como chegávamos a eles. E dessa maneira como chegávamos a eles, como participávamos das aulas, isso mostrava o nosso interesse também pela certa matéria. E isso é interessante porque isso demonstra o quão nós queremos conhecer aquilo que o professor tem para nos proporcionar. E é dessa maneira que nós também somos analisados através das nossas notas. E é assim que também acontece, né, o conselho dos professores, a reunião dos professores, e ali é conversado sobre cada aluno, um por um, sobre as suas notas e o seu desenvolvimento. Mas algo que eu nunca vi num contexto escolar é uma pessoa que sai de casa querendo muito estudar e chega na escola, não quer estudar nada. Ela simplesmente não quer estudar nada. Né? Entenda comigo. Não é simplesmente uma pessoa que sai de casa com a vontade de estudar e as adversidades na escola, seja a bagunça dos alunos ou algo do tipo, impede com que ela estude melhor. Não, mas tire as adversidades, tire tudo aquilo que atrapalha. E pense, você já viu uma pessoa que sai de casa com um desejo de estudar, com um anseio de estudar, com a vontade de estudar, ou até mesmo que tem esse prazer e tem a vontade de ir para a escola para estudar e chega na escola, não estuda nada, não vai bem nas notas, não lembra o que foi dito, não sabe o que aconteceu, simplesmente estava ali para cumprir o horário. E eu te pergunto, será que isso é culpa do professor ou será que isso é culpa do aluno? Será que é culpa do professor que perguntava também se ele estava entendendo e ele não respondia nada? Será que é culpa do professor também, às vezes, de querer demonstrar que quer ensinar a pessoa, porque a pessoa foi para lá, né, para a escola para poder estudar e ele explica das maneiras mais fáceis possíveis, só que essa pessoa não dá retorno nenhum e ela volta dia após dia com a mesma vontade de chegar na escola, mas não tem interesse nenhum chegando lá? Será que a culpa é do professor ou será que a culpa é do aluno? E esse é o ponto que eu trago para os irmãos. Às vezes nós, assim como os alunos, saímos de casa para ir para a igreja
E ali Deus está falando conosco, Deus fala pra gente através da mensagem, através dos louvores, através da liturgia em si, do irmão que te cumprimenta na porta, do pastor que te recebe na porta na hora que você está indo embora. Sabe, Deus fala com isso no café da manhã, Deus fala no café com palavra, Deus fala no irmão que mexe no som, através do irmão que mexe no som, Deus fala através do louvor que as crianças cantam, mas mesmo assim, nós não retemos nada, a gente não absorve nada daquilo. E ainda assim voltamos domingo após domingo para a igreja, e da mesma maneira como aluno, a gente, por negligência, não debruça ali, não demonstra o interesse no momento em que é para ser demonstrado o interesse, para ser alimentado, para alimentar outras pessoas. Da mesma maneira que um aluno vai para a escola para aprender, necessita se dedicar e ouvir atentamente o que o professor está passando, para que ali não morra somente nele, na aula, é necessário com que ele chegue em casa e estude sobre aquilo, e fale sobre aquilo e desenvolva aquilo para que aquilo grave na mente dele. É o mesmo contexto em relação a nós, como cristãos, que devemos simplesmente não somente sair de casa para ir para a igreja para ser alimentado, mas o ponto é sair de casa para aprender o que Deus tem para falar conosco mais uma vez na comunhão com os nossos irmãos, para que ali eu possa transbordar aquilo que eu aprendi e não somente isso, praticar para que aquilo fique vivo em mim. Então, meus amados, desta maneira, eu quero introduzir isso com os irmãos sobre o assunto que nós vamos falar hoje, que é: eu sou um eterno aprendiz. Abram suas Bíblias, quem tiver com a possibilidade de abrir suas Bíblias, em João, o primeiro evangelho, o Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler apenas 2 versículos e depois, com o decorrer, nós vamos desenvolvendo mais sobre esses outros versículos e algumas outras coisas que nós vamos vendo no caminho. Então, Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 12 ao 13. Nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ouça novamente o versículo 13. Vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem, porque eu o sou. Amados, depois desse momento que Jesus tem de lavar os pés dos discípulos, que ele tira a primeira camada das vestes e lava os pés dos discípulos, depois recoloca a outra camada das vestes, ele questiona os discípulos se eles entenderam aquilo. E é a mesma coisa. Nós vamos para a igreja e Deus nos questiona: você entendeu o que eu acabei de fazer? Porque você me chama de Senhor, você me chama de mestre, mas você entende isso? Você entende o que eu acabei de fazer para que você replique isso? E é exatamente isso. Jesus, o nosso mestre, o nosso professor, e que diversas vezes tem nos ensinado e explicado de tantas formas a maneira como devemos viver. Mas ainda assim, nós, como péssimos alunos, como pecadores, nos dirigimos para a escola, nos dirigimos para a casa de Deus para dar o meu mínimo, porque isso, para mim, já é o suficiente. Eu vejo que isso é o suficiente ali na escola, a minha presença, porque esse é o mínimo que eu tenho que dar. Porque eu tenho muitas outras coisas para fazer, eu tenho muitos outros propósitos para fazer. Então, para a casa do Senhor, eu dou o meu mínimo, porque isso já é suficiente. Eu já estar presente já é o suficiente. O meu louvor basta, o meu momento de oração é que basta. Eu ir ali na frente, quando o pastor fala sobre essa parte
de nos rendermos, essa parte do apelo, eu vou ali na frente, mas para mim isso basta. Isso basta, porque isso já é o suficiente. Amados, e dessa mesma maneira, é como se nós voltando para casa ou voltando da igreja, né, voltando da igreja e voltando da escola, nós deixássemos de lado os nossos livros da escola, nem tocássemos mais depois da aula. Ou voltando da igreja, nós deixássemos a nossa Bíblia de lado, nem tocamos ela até o próximo domingo. Não revisamos o que foi dito na aula, para que isso possa gravar na minha mente e assim eu possa levar adiante esse ensinamento. E eu não anoto aquilo que Deus falou comigo naquele culto. Eu nem lembro do que o pastor pregou naquele culto. Não lembro o que o pastor pregou no domingo agora, no dia 8. Então, esse é o ponto. Quando eu volto da escola, simplesmente eu não coloco em prática aquilo que eu aprendi para que isso grave pela maneira que eu vivo. Imagina no contexto da igreja, que eu saio da igreja e não coloco em prática aquilo que o pastor acabou de falar sobre me arrepender, sobre me conciliar com os meus irmãos, sobre amar o meu irmão, sobre viver uma vida devocional a Deus. Eu não coloco nada disso em prática. Então não há diferença nenhuma entre nós e esse péssimo aluno, que apenas queremos dar o nosso mínimo, e é isso. E esse é o ponto. E eu volto a perguntar para os irmãos: quem é você? Quem sou eu? Se questione mais uma vez depois disso. Quem é você? Pois se eu não vivo Cristo, por que eu ainda digo que eu sou cristão? Pois se eu não me coloco de prontidão para o Evangelho, para viver aquele principal fundamento que Deus me ensinou para viver, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao meu próximo, se eu não coloco isso em prática, porque eu ainda digo que eu sou cristão? Quem sou eu? Qual é a minha identidade se eu me identifico como cristão, mas eu não faço nenhum por cento daquilo que é ser cristão? Porque, queridos, não é porque nós saímos de casa que vamos para a igreja, que vamos para o templo, que eu sou cristão. Cristão é vida. O evangelho é uma prática de vida, é uma maneira de viver, é um estilo de vida. Não é ser uma pessoa espiritualmente obesa que só vai, se alimenta da mensagem e volta para casa e não faz nada. O Evangelho, a principal coisa e a primeira coisa que Jesus disse na grande comissão ao subir aos céus é ide. E entendendo esse ide, não seja um cristão espiritualmente obeso, viva em movimento, viva pregando a palavra. E dessa maneira, meus amados, Deus, nesse momento devocional, quer nos ensinar a nos derramarmos aos seus pés. Mais uma vez, Ele nos dá essa oportunidade para que possamos sair daqui, desse vídeo, renovados, sair dessa devocional renovados e que assim possamos deixar o nosso velho eu para trás. Então vamos abrir as nossas Bíblias, quem puder estar abrindo as Bíblias, em primeiro não, no livro de Salmos, leremos o Salmo 119, do versículo 33 ao 40. Então, Salmo 119, versículo 33 ao 40. Então, o tema, não se esqueçam, o tema é Eu sou um eterno aprendiz, ok? Nesse texto, nessa parte que iremos ler, é um trecho um pouco grande em contexto de versículos, mas eu quero que os irmãos entendam que nós vamos nos debruçar pouco a pouco, nos alimentando de cada coisa, cada detalhe que Deus quer falar conosco, que Deus traz para as nossas vidas aqui. Então preste muita atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus tem para falar com você neste dia, nesta noite, nessa tarde, nessa manhã.
Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Esse é o texto, amados. Queridos, aqui Deus tem tanto a nos ensinar, cada pedacinho, cada palavra aqui tem tanto a nos ensinar, mas eu quero que você se atente a um pedaço, a um trecho, do versículo 33 ao 35. Não tem como nós simplesmente darmos uma olhada simplesmente por cima desses 3 versículos, que tem muita coisa a se atentar nisso, que está até marcado aqui. Mas eu quero que você preste atenção na maneira como o salmista, que isso é de extrema importância a gente destacar, a maneira como o salmista se dirige a Deus no início de cada versículo. Antes de olharmos isso, entenda que o versículo 119 é o maior versículo, é o maior salmo que nós temos. É um salmo que tem muitos versículos, é um salmo gigantesco. E cada pedaço do Salmo 119, do capítulo 119, ele se atenta a uma letra do alfabeto hebraico. E o que seria isso? Por exemplo, do versículo 1 ao versículo 8, ele simplesmente apresenta a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph. E assim por diante. São vários trechos. Então entenda antes de tudo. O salmista, ele simplesmente tinha um conhecimento muito apurado. Um conhecimento das escrituras para escrever o maior capítulo, o maior salmo que nós temos. Então, o conhecimento dele era tão profundo nas escrituras, era algo tão maravilhoso, que eu quero que você preste atenção como ele se dirige a Deus nesses primeiros 3 versículos. Veja, versículo 33, a primeira coisa que ele diz: ensina-me. Versículo 34, dá-me entendimento. E o versículo 35, guia-me. A primeira relação e reação que o salmista tem com Yahvé, Jeová, Deus, é como um aluno. É como uma criança que anseia pelo entendimento, para que assim ela possa vir a ter uma visão de mundo, para que assim ela consiga entender a partir daquela pessoa que ela enxerga como mestre, como mentor, como superior a ela, e que ela tem tamanha admiração. Eu fico me imaginando agora, sendo pai, né, de que já já minha filha vai entrar no período do porquê, né? Já já ela tem 8 meses, mas logo logo ela vai começar tudo a questionar por quê, e por que isso, por que aquilo, pai, por que aquilo, mãe, e porque ela vai querer entender, ela vai querer buscar o conhecimento das pessoas que sempre estão com ela e que ela admira e que faz parte do convívio dela. E esse é o sentido. Dessa mesma maneira, devemos ser como um salmista, que pedindo para Deus que o ensine, sendo, apesar de ser detentor de todo o conhecimento, de tudo isso, a primeira coisa que ele chega no Senhor e se relaciona com o Senhor é: Deus, ensina-me. Ensina-me. Antes de qualquer outra coisa que ele vem dizer posterior a isso, ele diz: ensina-me. Esse é o ponto, meus amados. E que ao chegar no Senhor, pedindo para que o Senhor Deus o ensine, ele possa entender o porquê. E entender o porquê é algo muito interessante, porque Deus quer revelar a sua vontade. Em Jeremias 33:3 fala sobre isso, sobre Deus
simplesmente quer revelar a sua vontade a nós, mas nós precisamos estar indo de acordo com o Senhor, estar indo ao encontro com o Senhor, porque Ele quer revelar coisas misteriosas e maravilhosas que nós não conhecemos. Então é assim que nós devemos viver com o Senhor, pedindo para que Ele nos ensine e que Ele nos dê a compreensão daquilo, porque nós queremos fazer a vontade dEle, mas nós precisamos andar de acordo com a vontade dEle. E que entendendo, nós possamos pedir, assim como o salmista pede, para que seja guiado pelo Mestre, pelo professor, porque assim ele não cairá em tentações. Nós não cairemos em tentações. É ser guiado pelo Senhor, é estar em total contato com o Senhor. Deus deseja de nós um coração rendido a Ele, um coração que se entrega totalmente a Ele, que deseja ser mudado e que possa assim ser um canal de bênção, a bênção viva. Porque você, meu irmão, aprendeu a ser diferente aos cultos, aprendeu a ser diferente ouvindo da palavra. Então é sua obrigação ser a luz nesse mundo. É sua obrigação ser o sal dessa terra, se tornando um eterno aprendiz. E assim nós entendemos quando Cristo, o nosso Mestre, diz sobre as crianças, sobre sermos crianças. Então abram suas Bíblias em João, capítulo 13, do versículo 13 ao 17, e depois leremos o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Versículo 20. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Agora vamos para Marcos, capítulo 9, versículo 33. Diz assim a palavra de Deus. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos, sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, tomando-a nos braços, disse-lhes, quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim, e quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. E por fim, Mateus capítulo 18, versículo 1 diz, naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. Ouçam, irmãos, nós não somos nada além de servos, de discípulos do Mestre. Portanto, não há cargos dentro de uma igreja que sustentem o meu ego, porque o meu cargo dentro da igreja deve mostrar o quão submisso eu sou à palavra de Deus, e isso não deve me engrandecer. Porque a palavra em Marcos diz simplesmente que se eu quero ser o primeiro, Jesus diz, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Portanto, assim como nós vemos em Mateus 18:4, a palavra diz, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então diga aí agora nesse momento, eu sou um eterno aprendiz. Diga, eu sou um eterno aprendiz. Porque é somente assim que nós vamos deixar o nosso ego de lado.
aquilo que nos impede de crescermos em graça, crescermos no conhecimento. Porque a nossa frase todos os dias não deve ser sobre quem eu sou perante aquilo que tenho, mas deve ser quem eu sou perante o quão eu desejo ser parecido com Cristo. Então, levem isso para a sua vida, ouça isso. Eu devo ser aquele que desejo ansiosamente por conhecer mais de Deus e ser transformado todos os dias. Somos apenas discípulos do nosso Senhor, que é quem nos capacita para sermos o sal dessa terra. E eu volto a perguntar para você, meu irmão, quem é você? Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo seja convosco todos os dias, meus queridos. Que o Espírito Santo possa te convencer daquilo que necessita ser mudado para que cada vez mais você possa ser um aprendiz e que dessa maneira você encontre quem você é em Cristo Jesus. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tenham uma ótima noite, uma ótima tarde, um ótimo dia. Um abraço, queridos. Beijo. Salvador maravilhoso, Deus que tomou o meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar.